Oi, gente, como vocês estão? Hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho o porquê que eu decidi começar a treinar em casa e vou mostrar um pouco para vocês do espaço onde eu treino aqui. Bora lá. Bom, gente, desde o finalzinho do ano passado eu tava tentando assim ajustar a minha rotina, porque eu tava sentindo que tava muito desgastante, sabe? Principalmente pelos treinos se encontrarem. E a gente também trabalha o dia inteiro, então eu tava achando que tava ficando muito puxado. Eu tava ficando assim, bem exausta, mesmo eu estando num momento da minha vida que eu conseguia ajustar a minha rotina para ficar assim, legal, para não ficar tão sofrido. Então, eu tava sentindo que eu tava fazendo um esforço muito grande, desnecessário, sendo que tinha como eu organizar para ficar mais tranquilo. Então, eu estava treinando à noite na academia e no outro dia seguinte eu já tinha que correr e aí eu trabalhava o dia inteiro, ia pra academia e no outro dia a mesma coisa. Então, assim, tava ficando muito desgastante, fora as minhas outras obrigações que eu tinha que fazer e eu não tava conseguindo entregar um rendimento tão bom que é os meus estudos, né? Eu acordava muito cansada, chegava em casa já tarde e muito cansada. Então, assim, eu não tava conseguindo encaixar tudo tão bem. E atualmente eu tenho esse tempo para encaixar tudo bem, né? E eu não tava conseguindo. E foi então que eu decidi mudar a minha rotina, assim, de cabeça pro alto, né? É, de início eu tentei trocar de academia, mas eu ainda assim tava achando bem complicado, porque na outra academia que eu comecei aí era uma academia de rede e fica muito cheia no horário que eu tava querendo ir. Então acabava que tinha exercício que eu não tava conseguindo fazer, porque tava sempre cheio. Eu tinha que ter uma disponibilidade de tempo maior ali naquele horário para poder entregar tudo. E eu queria uma coisa que fosse muito prática. Eu queria chegar, fazer, ir embora e só. Então eu tava gastando tempo para chegar lá, gastando tempo para fazer o treino, porque tinha que esperar o aparelho liberar e etc. Coisa básica, né, gente? Mas enfim, é, o que tava me incomodando mesmo era esse tempo que eu perdi de ter que ir, voltar, chegar lá, às vezes não conseguir fazer tudo. E aí eu comecei a ficar um pouco incomodada com isso. E foi quando eu resolvi, de fato, a treinar em casa. Por que também é que eu vi que seria possível? Hoje o meu treino ele não é específico só para musculação. Então eu não tenho essa necessidade tão grande de aparelhos, né? Hoje o meu treino, eu treino sim para musculação, mas também meu treino hoje é voltado para a corrida. Então eu faço exercícios específicos de corrida e de mobilidade, né, e tudo mais. Então, são exercícios que dá para eu adaptar em casa. E até os de musculação que eu faço, eu tenho algumas coisas aqui em casa, eu vou mostrar para vocês, que dá para mim fazer aqui também e conseguir manter, ter um resultado legal. O motivo principal de eu ter voltado a treinar em casa, né? Porque quando eu era mais nova eu treinava aqui em casa. Mas o motivo principal foi por isso, para eu ter uma liberdade, né? De poder ir o horário que eu quiser, organizar minha rotina do meu jeito, ser mais prático, né? E eu ter mais tempo livre também para poder fazer as outras obrigações que eu tenho. E vou contar um pouquinho para vocês como que eu faço, né? Porque não é só porque eu treino em casa que vai ser de qualquer jeito, né, gente? Senão não vai ter resultado. Bom, a primeira coisa que eu fiz foi organizar lá o lugar. Eu ainda estou organizando, deixando ele da melhor maneira possível para me entregar os meus treinos bem. Eu tenho um lugar aqui em casa só para isso, que é focado para isso. E outras coisas que eu faço, como agora eu vou ir para lá treinar agora. Então, já vesti o meu lookinho, né, de academia. Isso é uma coisa que eu não deixei de fazer. Eu me arrumo como se eu estivesse indo para uma academia. Às vezes eu me arrumo até mais do que se eu estivesse indo para academia. Isso faz muita diferença. Não ir de qualquer jeito. Eu já tenho a liberdade de poder acordar com mais tempo, com mais tranquilidade. Então, não tem por que eu não me arrumar. Tempo aí eu tenho. Então, eu me arrumo sim para poder ir treinar, mesmo sendo em casa. Outra coisa, a minha mãe também utiliza desse espaço.
Então, a gente definiu horários. Minha mãe, ela gosta de acordar mais cedo, então ela vai primeiro e eu vou 6 horas. 6 horas é o meu horário de treinar, tá definido. Isso é uma coisa muito importante também. Mesmo que eu quis buscar essa liberdade de poder escolher o horário que eu vou e tudo mais, ela tá lá, eu posso ir lá o dia inteiro se eu quiser. Mas eu defini esse horário pra já ficar certo. 6 horas é o horário que eu vou treinar. Isso deixa o meu cérebro entender melhor, né, tudo e já estar preparado para esse momento. Então, eu me arrumo, tenho um horário certo, mesmo sendo em casa, eu tenho um horário para ir lá treinar. Claro que se um dia não der ou acontecer qualquer coisa, eu posso ir outro horário no dia, né? Tá lá. Mas definir esse horário mesmo sendo em casa ajuda bastante. Então, eu me arrumo e defino o horário. Acho que essas são as duas principais coisas que me ajudam a manter a disciplina. Outra coisa que ajudou também, que é o que eu já falei, eu arrumei o espaço, né, para isso. Tô organizando tudo bonitinho, isso dá mais motivação ainda. Tô arrumando aos poucos, né, gente, porque coisa de academia não é barato, né? Então tá sendo aos poucos. E o que eu investia pagando em academia, hoje eu invisto nesse espaço que é meu, né? E é isso. Vou ali comer o meu pré-treino e vou lá mostrar pra vocês o espaço. Antes de ir, gente, vou só mostrar o meu look aqui pra vocês. Tô indo com o meu tênisinho e esse lookinho que eu amo ele. Acho super moderninho, né? E é isso. Aqui tem alguns elásticozinhos que eu comprei pra fazer exercício lá também. Já vou levar de uma vez. E bora lá. Bom, já estou aqui no meu espaço. Essa é a minha academia. A gente tem uma esteira, temos uma bike para fazer cardio. E esse é o espaço que eu treino. Uma coisa que eu adquiri, gente, foi anilha. Eu tive que comprar esse par de anilha de 20 quilos para mim poder conseguir fazer meus treinos de inferiores bem. Lá na academia eu já carregava um peso assim considerável. E aqui em casa eu não tinha anilha que pudesse me atender assim, né? Eu tenho algumas anilhas aqui. Tenho até essa outra barra também. E outra coisa que eu adquiri foi esse suporte para colocar as barras. Eu só vou ter que fazer improvisado nele mais um ganchinho aqui para dar a minha altura para eu pegar a barra direitinho. Mas nesse jeito que tá eu ainda não consigo. Aí eu vou estar olhando isso. Mas já tem algumas anilhas, tá vendo? Só que não ficava tão assim pesado do jeito que eu fazia na academia. Então eu comprei essas duas de 20. E aqui eu tenho mais algumas coisas. Tenho peso de halter, tenho de 4, de 10, caneleiras. E tem um kettlebell também de 8 quilos. Temos bolas. E eu comprei também esse suportezinho aqui, gente. Ele é de fazer agachamento sumô, né? Isso foi muito útil. E ali temos colchonetes. Adquiri steps também. E aqui tá os elásticos que eu falei com vocês. Eu comprei esse aqui, olha. Esse aqui minha mãe vai utilizar muito. Ele é um elástico que dá pra fazer vários exercícios. E comprei esse conjuntinho aqui também de elásticos. Bom, gente, no geral, essa é a minha academia, é o lugar que eu treino. Aqui consigo fazer os meus treinos tranquilamente. Deu pra fazer certinho. Eu passei até pro meu treinador que monta minha ficha o que eu tinha aqui. E ele montou meus treinos com base nisso. E eu tô gostando muito, viu? Nossa, tá perfeito assim, gente. Acabei de finalizar o meu treino aqui. Deixei uns trechinhos aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curte, comentam. Se vocês quiserem que eu traga mais vídeos mostrando também os meus treinos aqui de musculação, eu trago pra vocês também.
E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tô até fadigada aqui.